Olá, paz seja convosco. É com alegria e paz que me dirijo a vocês e gostaria de compartilhar sobre a disciplina Introdução à Educação Cristã, uma ferramenta essencial na formação de futuros pastores, professores e líderes educacionais. Este curso visa proporcionar um estudo aprofundado da educação cristã, destacando-a como um processo de formação e desenvolvimento de indivíduos e seus dons, alinhado à visão cristã da vida. A base da educação cristã repousa nos ensinamentos de Jesus Cristo, considerado o maior educador de todos os tempos. Ele não apenas transmitiu o conhecimento, mas buscou transformar as vidas, capacitando as pessoas a se tornarem agentes de mudança. E neste livro, composta por 6 capítulos, abrange os fundamentos da educação cristã, destacando a contribuição de gregos, hebreus, romanos e judeus. Explora-se também teorias, modalidades e abordagens educacionais com ênfase na perspectiva cristã. Didática, planejamento educacional, a pedagogia de Jesus e o sistema educacional da Igreja do Evangelho Quadrangular são temas abordados nos capítulos subsequentes. Ao concluírem estas disciplinas, acredito que os alunos estarão preparados para compreender os fundamentos da educação cristã, aplicar seus princípios no ministério, desenvolver uma didática e planejamento eficazes, além de ensinar com a pedagogia inspirada de Jesus Cristo. A educação cristã representa o primeiro passo em uma jornada significativa para aqueles que desejam seguir os mandamentos de Jesus Cristo. Desejo a todos bons estudos. Neste primeiro capítulo, veremos conceitos, modalidades, influências e legado de outros povos para a educação que hoje conhecemos, e, sobretudo, apresentaremos uma perspectiva bíblica da educação, tema central desta disciplina. A educação, comumente associada a escolas, universidades, livros e professores, é um conceito muito mais abrangente que transcende estes ambientes. Etimologicamente, a palavra educação deriva das raízes latinas educare, que significa alimentar, cuidar, criar, e educere, que significa tirar para fora, conduzir, modificar um estado. Segundo Brandão, a educação representa todo o conhecimento adquirido na vivência em sociedade. Pimenta e Anastasiou complementam essa visão ao definir a educação como um conjunto de ações destinadas ao crescimento e transformação saudável do indivíduo em várias dimensões: física, espiritual, intelectual, emocional, social, afetiva e ética. A educação, portanto, é influenciada por fatores históricos, sociais, econômicos, culturais e políticos. Quando consideramos a educação cristã, o conceito se torna ainda mais específico. Augusto Nicodemos Lopes define educação cristã como aquela realizada a partir da perspectiva do cristianismo, o que não se limita à inclusão de temas bíblicos no currículo escolar ou à promoção de atividades devocionais. A educação cristã é um processo abrangente que visa o treinamento e desenvolvimento da pessoa, seus dons naturais sob a ótica da visão cristã da vida, da realidade do mundo e do ser humano. Isso implica em um currículo e programa educacional onde todas as disciplinas refletem explicitamente a mentalidade cristã. O objetivo final é o desenvolvimento integral do ser humano, centrado numa perspectiva cristã, espalhando-se na vida de Jesus Cristo, que crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Distinguindo-se da educação religiosa, que envolve a transmissão de valores e conceitos de qualquer religião e deve assegurar o respeito à diversidade cultural e religiosa sem proselitismo, a educação cristã é fundamentada exclusivamente nos princípios bíblicos, enquanto a educação religiosa pode abranger diversas religiões. A educação cristã
se centraliza nos valores morais, éticos e de responsabilidade social do cristianismo, sendo inerentemente bíblico e cristocêntrico. Adotando uma perspectiva bíblica da educação, é vital reconhecer que nenhuma educação é neutra, pois sempre existirá uma ideologia subjacente. A educação cristã, segundo Gabriele Gerson, não se restringe ao campo teológico, mas engloba todo o conhecimento, tanto teológico quanto secular, como referência última em Deus. Assim, a educação cristã não apenas apresenta um conteúdo teórico sobre Deus, mas integra todos os campos do conhecimento sob uma perspectiva bíblica, promovendo uma educação holística, transformadora e coerente com as Escrituras. Portanto, a educação cristã vai além de ensinar religião, ela busca integrar a fé cristã em todas as áreas do conhecimento, promovendo um desenvolvimento integral e transformador fundamentado na Bíblia. A educação é um fenômeno complexo e multifacetado, que ocorre em diversos contextos e não se limita apenas ao ambiente escolar. Uma reflexão interessante sobre as diferentes concepções de educação é apresentada por uma carta escrita por alguns índios americanos. Após a assinatura de um tratado de paz entre os estados da Virgínia e Maryland e as 6 nações, os governantes americanos convidaram os jovens índios para frequentar as escolas dos brancos. Os chefes indígenas, porém, recusaram educadamente, justificando que, embora apreciassem a oferta, suas concepções de educação eram diferentes. Eles observaram que seus jovens, após serem educados nas escolas dos brancos, tornavam-se inadequados para a vida na floresta, perdendo habilidades essenciais para a sobrevivência e a cultura indígena. Em troca, ofereceram-se para ensinar os jovens brancos as habilidades de sua cultura. Essa carta levanta questões fundamentais sobre a educação. Será que existe uma única forma de educação? A educação ocorre somente na escola? Evidentemente, a resposta é negativa. A educação é um processo contínuo e omnipresente que ocorre em todos os espaços da vida cotidiana. No ônibus, em casa, na igreja, na família, todos nós participamos desse processo educacional de diferentes formas e em diferentes contextos. A escola, embora seja um espaço central, não é o único lugar onde a educação acontece. O ensino escolar não é a única prática educativa e o professor não é o único educador. A educação está presente em todos os aspectos da vida e é influenciada por diversas pessoas, alguns dos quais não são professores. Segundo Libânio, a educação pode ser dividida em 3 modalidades principais: a formal, não formal e informal. Vamos explicar cada um deles. A educação formal é estruturada, intencional e planejada para ocorrer em ambientes específicos, como escola. Essa modalidade de educação utiliza métodos, objetivos, estratégias e recursos definidos, seguindo um currículo que é dividido em disciplinas, níveis de conhecimento e faixas etárias. Outras organizações que promovem o ensino também podem ser incluídas nesta categoria. A educação formal é caracterizada por sua organização e estruturação rigorosa. Educação não formal ocorre através de ações educativas intencionais, mas sem a rigidez da estrutura e planejamento da educação formal. Esta modalidade se manifesta em diversas situações da vida cotidiana, através da troca de experiências em ações coletivas, e é comum em movimentos sociais, trabalhos comunitários e nos meios de comunicação. A educação não formal é flexível e adaptativa, refletindo as necessidades e contextos específicos dos indivíduos e comunidades. A educação informal é natural, é espontânea, resultado das influências que o indivíduo recebe no meio em que ela vive. Esta modalidade de educação acontece durante o processo de socialização, através de interações com a família, amigos e outros membros da comunidade. A educação informal molda
a personalidade e o desenvolvimento dos indivíduos de maneira significativa, sem a necessidade de uma estrutura formal ou intencional. Em resumo, a educação é um processo contínuo e diversificado que transcende as paredes da sala de aula. As modalidades de educação formal, não formal e informal se complementam, proporcionando uma formação integral e holística aos indivíduos. A educação formal oferece a estrutura e o conhecimento sistematizado. A educação não formal proporciona experiências práticas e contextuais, e a educação informal molda a personalidade e os valores através das interações cotidianas. Juntas, essas modalidades contribuem para o desenvolvimento completo do ser humano. A educação é um fenômeno complexo que tem evoluído ao longo dos séculos, moldado por diferentes culturas e períodos históricos. Cada sociedade desenvolveu formas únicas de transmitir conhecimento, deixando legados que continuam a influenciar o mundo contemporâneo. Por exemplo, a educação na cultura hebraica. No Antigo Testamento, a educação era centrada na família, com o patriarca ensinando o ofício aos filhos e a mãe cuidando das crianças até os 6 ou 7 anos. A cultura hebraica era teocêntrica, integrando a fé em Deus ao cotidiano educacional. A transmissão do conhecimento era oral, através de histórias narradas em diversas circunstâncias, como ilustrado em Êxodo 13.14 e Deuteronômio 6, versículos 6 a 9. Durante o período dos profetas, o lar permaneceu o centro formador, mas figuras como Esdras tornaram-se grandes educadores. As sinagogas emergiram como locais de ensino formal, com escribas e fariseus assumindo papéis educacionais significativos. Os gregos, porém, foram pioneiros na formação de teorias educacionais, desenvolvendo o conceito de paideia, que visava a formação completa do indivíduo. A educação grega era um processo contínuo, inicialmente ministrado pela família e posteriormente pelas escolas surgidas nas polis. Grandes filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles deixaram um legado duradouro, a educação grega chamada helenística enciclopédica. Influenciou profundamente a cultura romana e o cristianismo. A fusão cultural resultou na cultura greco-romana, preservando elementos essenciais do helenismo. A educação no período greco-romano herdou muitos aspectos da paideia grega, mas com uma abordagem mais prática. A educação visava preparar jovens para servir ao Estado, enfatizando a formação física e militar. A família desempenhava um papel vital, com o pai sendo o principal educador, como exemplificado por Cícero. A educação romana priorizava a aplicação prática do conhecimento em contraste com a contemplação filosófica dos gregos. A educação no judaísmo nos dias de Jesus. Nos tempos de Cristo, a educação era essencial na sociedade judaica. Crianças aprendiam na Beit Sefer, casa do livro, onde memorizavam a Torá e adquiriram habilidades básicas. A educação avançada acontecia na Beit Midrash, casa da interpretação, sob a tutela de rabinos, e este sistema integra educação e religião com um forte foco na memorização e prática dos conhecimentos adquiridos. O cristianismo trouxe profundas transformações culturais e educativas, integrando a educação aos princípios cristãos. Os primeiros séculos do cristianismo viram a criação de escolas, de catecúmenos e monastérios e outras instituições educacionais. Grandes figuras como Agostinho de Hipona e João Calvino destacaram-se, promovendo a educação para todos e enfatizando a moralidade. A Reforma Protestante e a fundação de universidades como Harvard e Yale
evidenciam o impacto duradouro do cristianismo na educação. Este legado continua a influenciar o conceito de educação para as massas, promovendo o alfabetismo e o desenvolvimento de padrões educacionais formais. Cada uma dessas culturas contribuiu de maneira única para a evolução da educação, criando uma rica tapeçaria de métodos e objetivos que moldaram o mundo moderno. No capítulo 2, apresentaremos um panorama de algumas das principais abordagens da educação existente no mundo atual. O objetivo é condensar pressupostos comuns para em seguida demonstrarmos a abordagem cristã da educação, a qual daremos maior destaque. Existe neutralidade? As abordagens educacionais não são neutras, cada uma carrega ideologia e valores implícitos. A abordagem cristã, por exemplo, não se diferencia apenas em sua ênfase em Deus, mas também na escolha de livros, professores, metodologia e currículo, mantendo-se firme em suas crenças e convicções. As abordagens educacionais são correntes pedagógicas que se relacionam com o processo de ensino-aprendizagem, cada um com aspectos sociopolíticos e ideológicos distintos. Cada abordagem desenvolve uma metodologia única, visando a melhor forma de educar e formar indivíduos. Faremos uma análise das principais correntes teóricas que explicam o processo educativo. Autores como Bordenave, Libânio, Saviani e Mikukami contribuíram significativamente para os estudos das abordagens educacionais. Mikukami, em ensino, as abordagens do processo oferecem conceitos centrais, e essas abordagens influenciam currículos, planos de aula e a relação professor-aluno, refletindo diferentes posicionamentos didáticos ao longo da história da educação. Em resumo, este slide apresentou os fundamentos das abordagens educacionais, destacando a inexistência da neutralidade e a diversidade de metodologias adotadas para o ensino, a aprendizagem. Estamos prontos para aprofundar esses conceitos e discutir suas implicações práticas. A análise comparativa das abordagens de educação. O estudo das abordagens educacionais revela diferentes perspectivas sobre o processo de ensino-aprendizagem. A abordagem tradicionalista enfoca a transmissão de conhecimento pelo professor, com o aluno visto como receptor passivo. Em contraste, a abordagem comportamentalista baseia-se no condicionamento e reforço do comportamento desejado através de estímulos. A abordagem humanista valoriza a experiência pessoal e a autonomia do aluno, com o professor atuando como facilitador. A abordagem cognitiva destaca a construção ativa do conhecimento pelo aluno, promovendo a investigação e a solução de problemas. A abordagem sociocultural enfatiza aspectos sociopolíticos culturais, buscando a conscientização crítica dos alunos e a superação de relações de opressão. Por fim, a abordagem cristã integra educação e teologia, visando a formação integral do indivíduo segundo princípios cristãos. Essas abordagens influenciam diretamente as práticas pedagógicas nas instituições de ensino, refletindo diferentes concepções sobre o papel da educação na formação individual e social. Compreender essas perspectivas permite uma reflexão crítica sobre os métodos educacionais adotados e seus impactos no desenvolvimento dos alunos. Cada abordagem traz consigo metodologias distintas que moldam o processo educativo e ajudam a moldar a sociedade através da educação. Fundamentos da abordagem da educação cristã. Neste tópico, exploramos os fundamentos essenciais da educação cristã conforme definido por Gildásio Reis. A educação cristã é um processo contínuo e planejado, informal e formalmente, visando a maturidade espiritual do crente e a conformação à imagem de Cristo, com base nas Escrituras Sagradas e sustentada pelo Espírito Santo, tudo para a glória de Deus. Bíblia como a palavra inspirada por Deus.
A abordagem cristã da educação reconhece a Bíblia como a única regra inerrante da fé e prática da vida da Igreja. John Calvin enfatiza que o verdadeiro conhecimento de Deus está na Bíblia e que é a guia mestre para alcançar o Criador. A Confissão de Fé de Westminster destaca que o Espírito Santo fará na Escritura, sendo o juiz supremo em todas as questões religiosas. O homem como imagem e semelhança de Deus. A educação cristã afirma a dignidade e a excelência da criação humana, a imagem de Deus. O homem foi dotado com capacidade de aprender, pensar e assumir responsabilidades, e é chamado à reconciliação com Deus após o pecado, visando viver para a glória do Criador. Sustentada pelo Espírito Santo. A obra interior do Espírito Santo é fundamental na educação cristã, pois a razão humana afetada pela queda não é suficiente para compreender toda a verdade das Escrituras. A iluminação do Espírito é necessária na interpretação, compreensão, ensino e aplicação das Escrituras. Voltada para a sociedade. A educação cristã tem um compromisso com a sociedade, capacitando o cristão a participar da comunidade e influenciá-la de acordo com os princípios bíblicos. Calvino via a educação como um instrumento para formar indivíduos capazes de servir na vida pública com a consciência do dever e a vocação para a glória de Deus. Concluindo, este tópico destaca a importância da educação cristã como um processo contínuo e sistemático, baseado nas Escrituras e guiado pelo Espírito Santo. Ele prepara os crentes não apenas para a comunhão com Deus, mas também para o serviço à sociedade, sendo sal e luz de um mundo que precisa de conhecimento e da comunhão com Deus. No capítulo 4 abordaremos sobre didática. Mas o que é didática? São receitas ou um conjunto de técnicas para ensinar. Por que o conhecimento dessa disciplina é tão importante para a formação de professores? De que forma ela pode contribuir para o ensino? A didática é uma parte da pedagogia que enfatiza apenas a ação do professor? Ou é um procedimento de trabalho em sala de aula? Vamos responder a todas essas e outras questões. Tópico 1. Origens históricas e evolução da didática como disciplina. João Amós Comênio é considerado o pai da didática moderna. Como pastor protestante e educador cristão, ele foi fundamental na sistematização de métodos de ensino. Comênio defendia uma abordagem pedagógica centrada no princípio de aprender fazendo, onde os alunos aprendiam através da experimentação, similar ao processo de um escultor ao esculpir. Ele promovia a ideia de ensinar tudo a todos, baseado em sua fé cristã que preconizava a igualdade de acesso à educação, independentemente da origem ou status social. Para Comênio, a educação não era apenas um preparo para a vida terrena, mas também para a vida eterna, integrando ciência e moralidade. Crítico da mera memorização, Comênio enfatizava o pensamento crítico, conectando o conhecido ao desconhecido e valorizando a aprendizagem experiencial. Ele também valorizava a autonomia dos alunos e a integração de atividades físicas e lúdicas no processo educativo. Além disso, Comênio via a educação como uma responsabilidade compartilhada entre sociedade, estados, país e igreja, cada um com um papel complementar na formação integral do indivíduo. Comênio influenciou significativamente a didática juntamente com outros pensadores como Rousseau e Herbart, contribuindo para o desenvolvimento da disciplina e influenciando práticas pedagógicas até os dias atuais. Sua obra, a Didática Magna, continua a inspirar educadores a refletir sobre suas práticas e a buscar inovações para promover o aprendizado significativo e a formação integral dos alunos.
Tópico 2. Elementos da didática. A didática, como disciplina fundamental para a prática educativa, abrange elementos essenciais para o processo de ensino e aprendizagem dos conteúdos. Originado do grego didaktike, que significa a arte de ensinar, a didática envolve uma reflexão sistemática sobre o processo de ensino-aprendizagem na escola e na aula, buscando soluções para os desafios na prática pedagógica. Segundo Libânio e Maceto, essa disciplina investiga os fundamentos, condições e modos de realização do ensino. Os objetivos da didática são amplos e incluem a reflexão sobre o papel sociopolítico da educação e do ensino, a compreensão do processo de ensino e suas determinações, a instrumentalização prática e teórica do professor para resolver os problemas da prática pedagógica e a promoção de uma prática educativa crítica e transformadora. O ensino, etimologicamente, implica um ato intencional de transmitir conhecimentos com o propósito de ensinar. No entanto, para ser eficaz, o ensino deve ser organizado, planejado e contextualizado, visando uma aprendizagem significativa pelos alunos. Exemplos bíblicos, como o de Jesus e Paulo, destacam a importância da contextualização do ensino para uma compreensão profunda e significativa pelos aprendizes. Ao adaptarem seus discursos às crenças, cultura e contexto dos ouvintes, obtiveram resultados positivos em termos de adesão e compreensão. Em resumo, a didática engloba elementos essenciais para a prática educativa, incluindo a reflexão sobre o ensino-aprendizagem, a contextualização do ensino e os objetivos educacionais. A contextualização do ensino é fundamental para uma aprendizagem significativa e eficaz, sendo responsabilidade do professor aplicar esses elementos para promover uma educação de qualidade e transformadora. O papel do professor na prática educativa. Era vital, pois, atuando como mediador do conhecimento, guiando os alunos em uma jornada de descobertas e aprendizado. Essa mediação vai além da simples transmissão de informações, envolvendo estímulo à reflexão, interação e construção coletiva do saber. Historicamente, pensadores como Comênio destacaram a relevância do professor não apenas como detentor do conhecimento, mas também como exemplo moral e afetivo para os alunos. Comênio enfatizava a necessidade de afabilidade, estímulo e reconhecimento por parte dos professores, criando um ambiente propício para a aprendizagem. Paulo Freire criticou a abordagem bancária da educação, onde os alunos são vistos como receptáculos passivos de informações. Ele defendia uma prática educativa dialógica, da qual o professor e os alunos interagem de forma colaborativa, promovendo a criatividade e a participação ativa na construção do conhecimento. Na perspectiva tradicional, o professor detém todo o conhecimento e o ensino. E o ensino é predominantemente unidirecional. No entanto, a realidade do processo educativo é dinâmica, envolvendo interação constante entre professores e alunos, onde os ambos ensinam e aprendem mutuamente. Na educação cristã, o professor atua como mediador do conhecimento bíblico e exemplo de fé e conduta. Ele compartilha experiências de vida e estimula o crescimento espiritual dos alunos, promovendo uma educação integral que abrange os aspectos intelectuais, emocionais e espirituais. Além disso, o amor pelo ensino é essencial na prática educativa. O professor deve ser apaixonado pelo que faz, dedicando-se com zelo, dedicação e comprometimento, superando desafios e inspirando os alunos a alcançarem seu pleno potencial. Em síntese, o papel do professor é multifacetado e complexo, não se limitando à transmissão de conhecimento, mas orientando, estimulando, inspirando e apoiando os alunos em sua jornada de aprendizado.
Ele é um mediador do saber, um exemplo a ser seguido e um agente de transformação na vida dos estudantes. O professor didata. O professor didata é aquele que compreende profundamente o significado e a importância de sua profissão. Ele está constantemente engajado em aprimorar sua prática, refletindo seus métodos e buscando estratégias eficazes para promover a aprendizagem significativa de seus alunos. Além disso, ele reconhece a necessidade de estar atualizado em sua área de conhecimento, tanto por meio de estudos formais quanto de pesquisa autônoma. Esse tipo de professor não apenas transmite conteúdos, mas também prepara os alunos para enfrentar os desafios de seu tempo, estimulando a reflexão crítica e fornecendo as ferramentas necessárias para o sucesso acadêmico e pessoal. Ele também é sensível às questões éticas e multiculturais presentes na sala de aula, buscando atender às necessidades individuais de cada aluno. Além disso, o professor didata compreende que sua função vai além do ensino de disciplinas específicas. Ele é um modelo ético e inspirador para seus alunos, buscando promover uma vida melhor, não apenas através do conhecimento, mas também através da sensibilidade e do conhecimento com o desenvolvimento integral de cada indivíduo. Assim como o artista se dedica à sua arte com paixão e comprometimento, o professor didata investe em sua profissão com a convicção de que está contribuindo para a transformação das vidas de seus alunos. Em última análise, seu trabalho é um verdadeiro caso de amor, onde ele busca nutrir o intelecto, tocar o coração e promover mudanças positivas na sociedade. Tópico 5. Avaliação da aprendizagem. A avaliação na educação é um processo contínuo e complexo, essencial para promover a aprendizagem significativa dos alunos. Muitas vezes é limitada a uma visão quantitativa, focando apenas na atribuição de notas e na mensuração dos resultados finais. Para tornar a prática avaliativa mais compreensiva e produtiva, é essencial repensar a sua abordagem. Uma abordagem mais abrangente reconhece a avaliação como um espaço de aprendizagem integrado ao processo educativo como um todo. Isso implica não apenas analisar os resultados, mas também planejar atividades, corrigir tarefas e avaliar o curso institucionalmente. Dessa forma, o ato de avaliar se torna mais significativo e eficaz na promoção do desenvolvimento dos alunos. Além disso, é fundamental entender que a avaliação não deve ser vista como um fim em si mesma, mas como uma etapa que orienta novos percursos e aprendizagens. Na educação cristã, isso se traduz em valorizar não apenas o conhecimento teórico, mas também as atitudes e valores dos alunos, buscando uma transformação significativa em suas vidas. Para tornar a avaliação mais eficaz, podem ser adotadas práticas como a reflexão dos alunos sobre o crescimento espiritual e a aplicação dos princípios estudados na vida cotidiana. Além disso, é importante que os alunos participem do processo da avaliação do professor, oferecendo um feedback sobre as aulas ministradas. A autoavaliação é outro aspecto relevante, permitindo que os alunos avaliem seu próprio desempenho e identifiquem suas dificuldades e avanços ao longo do processo de aprendizagem. O uso de portfólios pode facilitar esse processo, permitindo que os alunos documentem suas produções e reflitam sobre o seu progresso. Em resumo, a avaliação na educação deve ser uma ferramenta para promover a aprendizagem significativa e o desenvolvimento integral dos alunos. Adotando uma abordagem abrangente e reflexiva, os educadores podem criar um ambiente de aprendizagem estimulante e enriquecedor para todos os envolvidos. Capítulo 4. A organização do trabalho educacional. Há certas perguntas que são comuns para as pessoas envolvidas no processo de ensino-aprendizagem, tais como: como posso dar esta aula? Como motivar meus alunos para este assunto? Como fazer com que o conteúdo ensinado se torne significativo para eles? Como planejar as atividades de ensino?
Então, nesse capítulo, trataremos da indispensável tarefa da organização do trabalho educativo, visando dar suporte e instrumento para que o professor possa alcançar seus propósitos e organizar suas atividades de ensino. Planejamento na educação, fundamentos e cuidados. No contexto educacional, o planejamento desempenha um papel vital na organização e eficácia das práticas pedagógicas. Planejar é mais do que simplesmente estabelecer atividades. É transformar intenções em ações concretas, direcionando a realidade para alcançar objetivos específicos. E essa atividade intencional e sistemática permite não apenas a articulação de conteúdos e metodologias, mas também a análise contínua da realidade escolar, a identificação de problemas e a tomada de decisões para corrigir o rumo das ações. Ao elaborar um planejamento educativo, é essencial considerar alguns cuidados básicos. O educador deve levar em conta a faixa etária e as características do grupo com a qual trabalha, adaptando o conteúdo e as estratégias de ensino ao contexto específico. Além disso, é importante considerar o espaço físico disponível, garantindo que as atividades propostas sejam adequadas ao ambiente de aprendizagem. A coesão e a harmonia do planejamento também são fundamentais para evitar discrepâncias e garantir a eficácia das ações. Outro aspecto essencial é a flexibilidade. O professor deve estar aberto a ajustar o planejamento conforme as necessidades e interesses dos alunos, permitindo que a prática educativa seja dinâmica e adaptável. Investir tempo e espaço no planejamento é essencial para garantir uma prática educativa coesa, significativa e eficaz, o que promova o desenvolvimento integral dos alunos. Níveis de planejamento. O planejamento na educação é essencial para garantir qualidade e eficácia nas práticas educativas. Ele ocorre em diferentes níveis. O plano de escola, que define as orientações gerais e político-pedagógicas, o plano de ensino ou disciplina, que guia o trabalho docente em um período específico, e o plano de aula, um guia diário para as ações do professor. Esses planos se articulam, formando uma rede de organização e direcionamento das práticas educativas. O plano de ensino deriva do plano da escola, enquanto o plano de aula se origina do plano de ensino. O planejamento educacional é um processo contínuo, dinâmico, que exige reflexão, revisão e adequação constante. A elaboração e execução desses planos contribuem para práticas pedagógicas mais coerentes, significativas e alinhadas com os objetivos educacionais específicos. Componentes estruturais dos planejamentos. O planejamento educacional é essencial para garantir o sucesso das práticas pedagógicas, envolvendo objetivos, conteúdos e avaliação. Os objetivos orientam a prática educativa, delineando as aprendizagens desejadas e devem ser claras, específicos, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e temporais. Os conteúdos concretizam os objetivos, sendo selecionados por sua relevância para a vida dos alunos e sua vinculação com a realidade. Eles podem ser conceituais, procedimentais e atitudinais, abrangendo conhecimentos teóricos, habilidades práticas e valores éticos, e devem ser organizados logicamente para promover o desenvolvimento integral do aluno. A avaliação verifica se os objetivos estão sendo alcançados, utilizando instrumentos que fornecem feedbacks sobre o desempenho dos alunos. Pode ser diagnóstica, realizada no início para identificar deficiências, formativa durante o processo de ensino para orientar melhorias e sumativa no final para classificar resultados. Deve ser útil, viável, ética e precisa, contribuindo para a compreensão dos alunos e do professor, aprofundando a aprendizagem e refletindo sobre a prática pedagógica. Em suma,
Os objetivos, conteúdos e avaliações são componentes estruturais essenciais para que sejam articuladas cuidadosamente, que garantem a eficácia e qualidade das práticas pedagógicas. Escolhendo a metodologia. A escolha da metodologia de ensino é vital para o sucesso educacional, influenciando diretamente na transmissão de conhecimento e no engajamento dos alunos. Os métodos e as técnicas devem estar alinhados com os objetivos educacionais, os conteúdos trabalhados e as características dos alunos, promovendo a participação ativa e a aprendizagem significativa. É essencial que os professores escolham estratégias pedagógicas com critério, considerando sua articulação com a proposta educacional e sua capacidade de envolver os alunos no processo de aprendizagem. Capítulo 5. A pedagogia de Jesus, o mestre por excelência. Jesus Cristo é considerado um dos mais marcantes educadores da história, destacando-se não apenas pelo conteúdo de seu ensino, mas também por seus métodos, motivações e objetivos. Como carpinteiro, sem registros escritos, Jesus impactou a humanidade de maneira duradoura com 12 discípulos, exercendo influência civilizatória até hoje. Este capítulo explora princípios de sua vida e ensino com implicações para a educação cristã atual. Jesus, o mestre e educador. Jesus Cristo é reconhecido como um dos maiores mestres da história, cujo impacto transcendeu todas as esferas da sociedade. De acordo com Mateus 4,23, ele ensinou, pregou as boas novas do reino e curou doenças. Sua principal ocupação era o ensino, combinando essa função com a cura e milagres, focando na educação, como destacou James Price. Jesus tinha profundo conhecimento das Escrituras, empatia pela natureza humana e ensinava com autoridade e compaixão. Ele usava parábolas, debates, dramatizações e aulas práticas, como o Sermão do Monte, escrito em Mateus 5, e lavar os pés dos discípulos, João 13. Jesus ensinava em diversos locais, adaptando-se ao público e situação, visando transformar vidas e promover o reino de Deus. Ele desafiava os discípulos a participarem ativamente do aprendizado, capacitando-os para transformar vidas, um legado que continua a inspirar educadores. As características da pedagogia de Jesus. A pedagogia de Jesus é marcada por uma abordagem integradora e transformadora, que parte da realidade das pessoas para promover aprendizagem significativa. Ele utilizava fatos e conceitos familiares para ensinar, como no encontro com os discípulos em Emaús, onde relacionou suas experiências com as Escrituras. Jesus valorizava a participação ativa dos ouvintes através do diálogo e parábolas, exigindo uma resposta ativa. Sua pedagogia era libertadora, pregando justiça e dignidade humana, capacitando indivíduos a refletir e agir de maneira consciente e transformadora. Ele ensinava através de ações práticas, como lavar os pés dos discípulos, exemplificando humildade e serviço. Em suma, a pedagogia de Jesus era prática, centrada na vida das pessoas, buscando sempre resgatar a dignidade humana e promover uma vida plena e significativa. A pedagogia de Jesus vai além da transmissão de conhecimento. Ela promove uma profunda transformação nos valores e atitude das pessoas. Sua influência foi imensurável. Apesar de curto período de seu ministério, ele transformou sociedades e continua a influenciar gerações, tocando todos os continentes e culturas. Como educadores cristãos, somos desafiados a seguir seu exemplo, promovendo uma educação que não apenas informa, mas transforma vidas, baseada na compreensão e na aplicação prática da palavra. Jesus é reconhecido como o maior mestre do mundo, cuja missão de fazer discípulos continua a ser chamado para todos os educadores cristãos.
Seguir sua pedagogia significa criar um legado de conhecimento e valores cristãos, refletido nas vidas transformadas e nos discípulos que continuam seus ensinamentos. A educação quadrangular internacional. A Igreja do Evangelho Quadrangular foi fundada pela vibrante irmã Aimee Semple McPherson, cuja liderança inspiradora estabeleceu uma sólida base ministerial. Aos 19 anos, Aimee era missionária na China e aos 23 evangelizava pelos Estados Unidos. Aos 33 anos, fundou Angelus Temple, em Los Angeles. Em 1927, criou a Faculdade Bíblica Quadrangular Life, farol para o evangelismo quadrangular mundial. A educação é fundamental para a Igreja do Evangelho Quadrangular. Nos Estados Unidos, a Igreja possui a Life Pacific University, diversos institutos teológicos e programas missionários educacionais como Ignite e DLT, treinamento de discipulado e liderança, presente em quase 150 países. A IEQ adapta a formação a necessidades locais. Em Moçambique, há um IETQ móvel, enquanto em Angola e Namíbia. A formação é modular e intensiva nos fins de semana. Independentemente do local, a educação quadrangular promove a expansão do reino de Deus, seja em uma universidade ou sob uma árvore em uma vila africana. A educação quadrangular brasileira teve o início com o missionário Harold Williams, que usava a Bíblia como único material para treinar obreiros. O Instituto Bíblico Quadrangular, IBQ, foi fundado em 1957 com Doris Stewart como a primeira diretora, tornando-se a principal escola quadrangular no país. Em 1968, a escola por correspondência quadrangular facilitou a formação à distância. E o Instituto Teológico Quadrangular, o ITQ, estabelecido em 1987, expandiu a educação teológica nacionalmente. Projetos como os Obreiros Fascinantes e ITQ Sem Fronteiras foram criados para alcançar líderes em áreas remotas e no exterior. O Centro de Treinamento Missionário Quadrangular, o CTMQ, iniciando em 1998, oferece cursos especializados em teologia e missões, com unidades no Paraná e Pará, em parceria com a Secretaria-Geral de Missões e de Educação e Cultura. A Escola Bíblica Quadrangular evangelizava e ensina as crianças, jovens, adultos e famílias, consolidando-se como uma base essencial para a denominação, preparando líderes comprometidos para servir e propagar o Evangelho. Na história da educação quadrangular, figuras notáveis desempenharam papéis fundamentais. Desde os anos 1950 até a década de 80, missionários americanos como Harold e Mary Williams, Doris Stewart e a família Dickerson foram pioneiros na fundação e desenvolvimento do Departamento de Educação no Brasil, estabelecendo bases sólidas. Nomes como Doris Stewart, Dorothy Marguerite Harvey e Cairo Marques foram diretores e coordenadores dedicados no Instituto Teológico Quadrangular, moldando a instituição. A criação do cargo de secretário-geral de Educação no ano 2000 trouxe uma liderança mais abrangente, com figuras como Mara Cristina Lau, Almir de Paula e Erivelto Tavares, promovendo o crescimento educacional da Igreja. Presidentes nacionais do ITQ como Harold Williams e Mário de Oliveira orientaram estrategicamente a instituição, deixando um legado duradouro que continua a impactar a Igreja e a sociedade quadrangular. No Departamento de Educação da Igreja Quadrangular, uma equipe dedicada lidera e coordena uma variedade de projetos educacionais e de formação. Sob a liderança da reverenda Josélia Tavares,
A coordenação pedagógica, compreendendo ITQ, MQTI, CTMQ e Instituto Educacional Macpherson, trabalha para promover a excelência educacional. Jaciara Franco e Irara Duque lideram os projetos educacionais, capacitações e publicações, enquanto Geraldo Leandro lidera o departamento administrativo financeiro com uma equipe dedicada, uma equipe de assessores na formação. Analistas e superiores regionais constituem para a qualidade e eficácia dos programas educacionais em todo o país. No Departamento de Educação da Igreja Quadrangular, uma equipe dedicada lidera e coordena uma variedade de projetos educacionais e de formação. Sob a liderança da reverenda Jocélia Tavares, a coordenação pedagógica, compreendendo ITQ, MQTI, CTMQ e Instituto Educacional Macpherson, trabalha para promover a excelência educacional. Jaciara Franco e Irara Duque lideram os projetos educacionais, capacitações e publicações, enquanto Geraldo Leandro lidera o departamento administrativo financeiro com uma equipe dedicada, uma equipe de assessores na formação. Analistas e superiores regionais constituem para a qualidade e eficácia dos programas educacionais em todo o país. A Secretaria-Geral de Educação e Cultura da Igreja do Evangelho Quadrangular desempenha um papel vital no desenvolvimento educacional e cultural da denominação. Orientada pela Palavra de Deus e pelo Espírito Santo, a Secretaria-Geral procura equipar líderes e educadores com ferramentas baseadas em princípios bíblicos para uma formação integral focada na educação bíblica e teológica. Sob a liderança de um secretário-geral nomeado pelo Conselho Nacional de Diretores, a Secretaria-Geral planeja, executa, fiscaliza, avalia e atualiza os programas educacionais e culturais da Igreja do Evangelho Quadrangular. Sua visão é ser uma secretaria de excelência, guardiã da Palavra de Deus, inspirando os líderes cristãos a desenvolver seus potenciais. Os objetivos da Secretaria-Geral incluem criar e desenvolver o Sistema Nacional de Educação, abrangendo áreas como educação bíblica, teológica, ministerial, evangelismo, missões e educação secular. Além disso, busca promover e incentivar a educação na igreja, garantindo qualidade e padronização em todo o Brasil e valorizando a educação como instrumento de transformação espiritual, moral e social. A Secretaria Estadual de Educação e Cultura é um órgão intermediário da administração da Igreja do Evangelho Quadrangular, subordinada ao Conselho Estadual de Diretores e orientado pela Secretaria-Geral de Educação e Cultura. Seus objetivos incluem a implementação do Sistema Nacional de Educação no Estado, promoção da educação na igreja, fiscalização das normas educacionais, aplicação de recursos financeiros e materiais didáticos, orientação dos departamentos de educação bíblica e teológica e organização de eventos. A Secretaria Estadual de Educação e Cultura é liderada por um secretário ou uma secretária estadual indicado e nomeado pelo Conselho Estadual de Diretores, auxiliado por equipes de apoio pedagógico e administrativo. Essa estrutura visa garantir a eficiência na implementação e execução das políticas educacionais e culturais da Igreja do Evangelho Quadrangular em nível estadual. Eventos e relatórios. Os eventos e relatórios desempenham um papel vital no funcionamento e desenvolvimento das atividades educacionais e culturais da Igreja do Evangelho Quadrangular. Os simpósios de educação e cultura, organizados tanto em nível nacional quanto estadual, proporcionam um espaço para educadores e alunos dos diversos departamentos interagirem, compartilharem experiências e fortalecerem a sua formação. Além disso, a Semana Nacional de Educação e Cultura, realizada anualmente, destaca a importância dessas áreas na vida da Igreja, promovendo atividades alinhadas com o lema educacional divulgado pela Secretaria-Geral de Educação e Cultura.
Por sua vez, os relatórios desempenham um papel fundamental na avaliação do crescimento e na elaboração de estratégias para impulsionar o trabalho educacional. Eles documentam todas as atividades e o movimento financeiro das secretarias, diretorias e unidades de ensino, fornecendo insights valiosos para o planejamento do futuro. Essa prática de prestação de contas mensalmente em todos os níveis da organização garante transparência e eficiência na gestão dos recursos e na condução das atividades educacionais e culturais da Igreja do Evangelho Quadrangular. Agora apresento-lhes a síntese dos capítulos do livro-texto desta apostila. Capítulo 1. O capítulo aborda a história e fundamentos da educação cristã, destacando modalidades educacionais e a contextualização cultural. Explora a influência do cristianismo desde a cultura hebraica até as contribuições dos pais da igreja, enfatizando a importância da palavra de Deus na educação além das escolas. Capítulo 2. Diversas abordagens pedagógicas são comparadas, destacando a abordagem cristã, que integra princípios da fé cristã no ensino para a transformação do aluno à imagem de Cristo. Fundamenta-se nas Escrituras e reconhece a corrupção humana. O capítulo 3 explora teóricos como Comênio, Herbert e a importância da didática na educação cristã, facilitando a compreensão dos princípios bíblicos. O papel do professor é central como mediador e agente de transformação com avaliação, valorizando processos e crescimento espiritual. Capítulo 4. A importância da escolha de metodologia no ensino-aprendizagem é discutida, enfatizando objetivos, conteúdos, características dos alunos e recursos disponíveis. Métodos e técnicas como exposição pelo professor, trabalho independente e em grupo são explorados. Capítulo 5. Jesus é apresentado como o mestre por excelência, com uma pedagogia participativa, libertadora e prática, inspirando educadores cristãos a seguirem seu exemplo. Capítulo 6 destaca a educação teológica na Igreja do Evangelho Quadrangular, iniciada pela Faculdade Bíblica Quadrangular Life e evoluindo para o Instituto Teológico Quadrangular, com programas educacionais expandidos globalmente pela Igreja do Evangelho Quadrangular, incluindo missões e formação de líderes. Ao refletirmos sobre a rica trajetória da educação cristã, podemos ver claramente como ela moldou não apenas indivíduos, mas também sociedades ao longo dos séculos. Desde a cultura hebraica até as contribuições do cristianismo, a educação baseada na palavra de Deus tem sido um farol de luz e esperança, transformando vidas e guiando nossos caminhos e que possamos continuar a honrar esse legado, integrando os princípios da fé cristã em nossa jornada educacional, buscando conformar cada aluno à imagem de Cristo para a glória de Deus. Oremos. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, neste momento, elevamos nossos corações em gratidão pela bênção da educação cristã que nos tem sido concedida. Agradecemos, Senhor, por nos guiar através de cada capítulo da história, desde a cultura hebraica até as contribuições do cristianismo, moldando e iluminando o caminho daqueles que buscam a verdade em seu nome. Senhor, reconhecemos que a educação não é apenas um meio de adquirir conhecimento, mas uma oportunidade para a transformação espiritual. Pedimos que o Espírito Santo continue a nos iluminar em nossos estudos, capacitando-nos a discernir a sua verdade em todos os campos do conhecimento. Que cada aluno e educador seja fortalecido em sua fé, buscando conformar-se cada vez mais à imagem de Cristo. Que a educação cristã seja um farol da esperança e sabedoria em um mundo que tanto precisa que nossas escolas, institutos e universidades sejam lugares onde o amor ao próximo e a dedicação ao reino de Deus sejam manifestos em cada aula, em cada projeto, em cada interação. Conceda-nos, Senhor, sabedoria por seguir os passos do Mestre, por excelência, Jesus Cristo, cuja pedagogia era participativa, libertadora e prática, que possamos, como ele, ensinar em qualquer lugar e para todos, abordando temas teológicos e práticos, sempre centrados na realidade das pessoas,
Abençoe, Senhor, todos os professores, alunos e administradores envolvidos na educação cristã. Que sejamos instrumento de transformação em suas mãos, levando sua luz e verdade ao mundo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe.